A igreja pode se sentar. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, os versos de 1 a 3. Colossenses 3, de 1 a 3. Nessa manhã eu quero pensar com vocês, olhando para esse texto, a seguinte ideia: conversão, inspiração e aspiração por Cristo. Conversão, inspiração e aspiração por Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O quanto o céu é uma realidade na tua alma. O quanto você se ocupa das coisas do alto. O quanto você tem dentro de si, o quanto você gasta de tempo, de energia, de vitalidade para buscar, para pensar nas coisas do alto. Esta epístola do apóstolo Paulo, na verdade, é um texto muito curto, muito pequeno. É escrito para uma igreja, uma cidade muito pequena, até insignificante, não é uma igreja muito expressiva. Mas era uma igreja que estava sofrendo uma grande dificuldade, um ataque, nós diríamos o ataque do próprio inimigo, que estava havendo uma espécie de um sincretismo. Havia uma impureza, havia uma infiltração de pessoas trazendo um prejuízo à igreja pequena em Colossos, especialmente na pessoa de Cristo. Era uma miscelânea de filosofias e conceitos judaicos, de religiões de mistério, e eles estavam embotando na mente da igreja a figura de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Paulo, que tem como cerne da sua teologia a cristologia, a encarnação, a morte e a ressurreição, ele escreve esse texto belíssimo para dar vigor, dar compreensão para aquela pequena igreja, naquela pequena cidade, acerca da obra de Deus em Cristo Jesus e da pessoa de Jesus Cristo, o que Ele é na Trindade, o que Ele é no céu, o que Ele é para a igreja, o que Ele é no mundo. É um belo texto que nós temos, e aqui ele está falando de algo muito, muito especial para aquela igreja que esse texto transporta séculos e chega a você e a mim nesta manhã com estas verdades fundamentais do Evangelho. Nós devemos buscar inspiração em Cristo e nós devemos ter aspiração por Cristo. Por quê? Porque Ele está dizendo, porque fomos ressuscitados. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu quero convidar você a olhar para mim, olhar comigo esse texto, porque aqui Paulo está fazendo uma estreita conexão com o que ele falou antes e o que ele vai falar à frente. Ele passa da falsa religiosidade para as evidências de uma verdadeira conversão. As ordenanças de Deus, nesses versículos, são opostas às invenções legalistas de homens. Cristo, e só Ele, é a resposta.
Cristo em toda a plenitude de seu amor e poder, existe uma relação profunda, meu irmão, entre aquilo em que cremos e aquilo que nós praticamos. Não pode existir um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a vida. Não pode ter essa desconexão. A verdadeira conversão se revela quando desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. A verdadeira conversão pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. Eu queria ver dois valores aqui nesse texto. O primeiro, os convertidos se identificam com Cristo. A verdadeira conversão é uma identificação com Cristo. Aqueles que se converteram, foram convertidos de fato e em verdade, se identificam com Cristo. Veja, em primeiro lugar, nós morremos com Cristo. É o que ele vai dizer no versículo 3, parte A do versículo. Olha lá. Por quê? Morrestes. Primeira expressão lá. Por quê? Morrestes. Cristo não apenas morreu por nós, que isto é uma substituição, mas também morremos com Ele. Isto é uma identificação. O fato de Cristo morrer imputa a nós a nossa morte. Ele morreu pelos nossos pecados e nós morremos para os nossos pecados. Estávamos mais perto de Cristo do que os dois ladrões, do que os dois malfeitores que foram crucificados com Ele. Estávamos na cruz do centro, em Cristo. Na cruz, Cristo não apenas pagou a nossa dívida com sua morte, mas também quebrou o poder do pecado em nossa vida. Isto é extraordinário. Precisamos ter essa compreensão que a nossa identificação com Cristo está na sua morte. Romanos 6, capítulo 6, versículo 2, Paulo faz uma pergunta. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A morte desliga o morto dos interesses deste mundo. A verdadeira conversão nos identifica com Cristo na sua morte. Meu irmão, isso é inevitável. Inevitável. Assim também na morte com Cristo deve haver uma mudança absurda na ambição do novo converso, do novo convertido, do crente. Em segundo lugar, nós vivemos com Cristo. Veja o versículo 4, a parte A. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida. Filipenses 1, 21, Paulo disse aos filipenses, para mim o viver é Cristo. Aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo vai afirmar, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em 1 João 5,12, a vida eterna é Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E João 17,3, a essência da vida eterna é conhecer a Cristo. Olha lá, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É tão interessante que às vezes a gente diz para algumas pessoas a seguinte expressão, a música é a sua vida, o esporte é a sua vida, fulano vive para trabalhar. Ou seja, essas pessoas que nós estamos mencionando, elas encontram a vida e tudo o que ela significa na música, nos esportes, no trabalho. Mas para nós cristãos, para você e para mim, que estamos em Cristo,
O viver é Cristo. O viver é Cristo. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós não apenas nos edificamos na morte de Cristo, mas também nós nos edificamos na vida. O nosso viver é Cristo. Nessa manhã eu queria que você considerasse isto. Por quê? Porque às vezes nós temos a salvação como um passaporte para a eternidade. E nós deixamos de experimentar o verdadeiro sentido da graça de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Às vezes estamos tão atabalhoados, tão encharcados de mundanismo na nossa mente, estamos tão encharcados das nossas tragédias, das nossas falibilidades, das nossas inconsistências, estamos tão encharcados, tão cheios de humanidade, que nós não pensamos no nosso Cristo, no vitorioso Cristo, no ressurreto Cristo, no glorioso Cristo, no poderoso Cristo, no Cristo que vive em nós, no Cristo que é a força da nossa vida, que é a sustentação da nossa alma, que é a rocha eterna, que é o Cristo da nossa alma. Às vezes levamos uma vida rota, uma vida de altos e baixos, de prejuízos, porque nós não estamos nos apropriando dessa experiência profunda de viver em Cristo. Cristo é a vida. João 10:10 vai fazer uma expressão linda. Ele vai dizer: o ladrão vem para roubar, somente para roubar, para matar e para destruir. Ele fala de uma estrutura que está no mundo para trazer o mal, para causar o mal, para trazer tragédia sobre tragédia. Mas ele vai contrastar a tudo isso, vai dizer: eu vim para que tenham vida, e vida com sentido de vida, e vida com gosto de vida, e vida com plenitude de vida, e vida cheia de vida. Agora, Paulo está escrevendo para aquela igreja: esqueça esse monte de asnices que estão dizendo, pensem em Cristo. A vossa vida está morta em Cristo, vocês estão vivos em Cristo. É a nova realidade que Deus nos coloca no mundo. Essa é a transformação profunda que afeta a nossa mente, que afeta a nossa volição, que mexe com as nossas estruturas, que pastoreia a nossa alma. Jesus Cristo deve dominar o meu pensamento e preencher a sua alma. Terceiro lugar, nós ressuscitamos em Cristo. Veja verso A, verso 1, parte A. Tendo em vista que vocês ressuscitaram, nós cristãos possuímos dentro de nós a vida da ressurreição. Por isso devemos experimentar o poder da ressurreição de Cristo em um grau cada vez mais elevado. O apóstolo Paulo escreve no verso 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita de Deus. A condicional desse versículo, se, não é uma expressão de dúvida. Todos os que recebem a Cristo estão identificados com Ele na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão. O sentido mais exato desse termo seria: uma vez que fostes ressuscitados, a nossa posição exaltada em Cristo não é algo hipotético, nem mesmo um alvo que devemos esforçar-nos para alcançar. Isso já acontece, já estamos em Cristo ressuscitados. Se morremos para o pecado, ressuscitamos com Cristo para a nova vida. Esta é a base da teologia da salvação, da nossa soteriologia. Morremos para o pecado, o Espírito Santo nos traz vida, e nós somos ressuscitados para uma nova vida. Esta é a grande
expressão da graça de Deus em nós, novidade de vida, vida ressurreta do nosso Redentor, do nosso Salvador, no nosso Cristo. É um fato consumado, é uma realidade. É possível estar vivo e ainda viver na sepultura. Você acredita nisso? Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas estão vivendo morte na vida? Quantas pessoas estão mortas e apenas respirando? Pessoas que estão absurdamente envolvidas com o pecado. Pessoas que estão absurdamente envolvidas com o passado. Pessoas que estão absurdamente envolvidas com o mal deste século. Pessoas que estão alienadas de uma relação de pessoalidade com Deus em Cristo. Estão mortas. A verdadeira conversão provém da morte e ressurreição que gera vida eterna. A vida eterna é uma realidade presente agora, pelo poder da ressurreição de Cristo. Porém, quando cremos em Cristo, Ele nos tira da sepultura e nos transporta para os lugares celestiais, onde está assentado à destra de Deus. Veja que Paulo está dizendo, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É esta a expressão do já e do ainda não. A minha vida já está lá, o meu nome está escrito lá. Eu tenho segurança de que o céu é a minha morada eterna. O céu, a presença de Deus, a glória eterna é para mim, porque a obra de Cristo realizada em mim, operada em mim, é eficaz e eu já estou lá, mas eu vivo pensando nesta realidade eterna. É isso que Paulo está dizendo. Eu vivo hoje nessa expectativa santa da eternidade. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Porque nós somos cidadãos do reino. Nós temos dupla cidadania. Nós vivemos aqui, mas a nossa vida está no céu. A nossa vida está na glória eterna. A nossa vida está em Cristo Jesus. A nossa vida é de Deus, para a glória de Deus. Isso muda a nossa perspectiva de lidar com os nossos relacionamentos. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Às vezes, nós ficamos, perdoe-me a expressão, como tatu. A terra não é suficiente, eu preciso cavar um pouco mais para me aprofundar na terra. Me enraizar, para ir buscar coisas que nunca deveria fazer. Às vezes nós gastamos tanta energia, para lidarmos com as coisas do mundo, para termos coisas do mundo, para buscarmos valores do mundo, para aprofundarmos em relações no mundo, quando na verdade, Paulo está nos chamando para outras coisas. A vida de vocês não está aqui, a vida de vocês está lá. Pense um pouco sobre isso. Perdemos irmãos queridos aqui esse ano. Perdemos irmãos amorosos aqui esse ano. Para nós, os que ficamos, tristeza. Para eles, glória eterna. Glória eterna. Glória eterna. As primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Esta é a grande expectativa do crente. Nós desfrutamos da ressurreição de Cristo. Vida ressurreta, vida com gosto de vida, vida com sentido de vida, vida com alegria do Espírito Santo na nossa vida. E quarto lugar, nós estamos escondidos em Cristo. E a vossa vida, versículo 3, parte 3, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não pertencemos ao mundo, mas a Cristo. As fontes de vida, o sentido de vida, nos quais nos alegramos, vem somente dEle. É Ele que nos dá fontes de vida, é Ele que alimenta a nossa alma, é Ele que nutre a nossa fé, é Ele que sustenta a nossa vida, Ele que é a fonte, é a base, é a rocha da nossa história, da nossa existência, é Cristo. Não é o trabalho, não é o casamento, não são os filhos, não é o mundo, é Cristo. Isso faz toda a diferença, meu irmão, toda a diferença, minha irmã.
Russell Shedd vai dizer que não há razão alguma para procurar outras fontes, nem meios para o suprimento da vida cristã, como encorajavam os hereges gnósticos. Essa é a grande tragédia, que o materialismo substituiu o gnosticismo. Se lá no passado o gnosticismo refutava a pessoa de Cristo, hoje é o materialismo, é o apego às coisas, é apego às coisas que eu vejo, que eu tateio, que eu apalmo, que eu vejo, que eu enxergo. Essa mundanização da vida cristã, até algumas igrejas neopentecostais que querem materializar a fé para tornar concreta a fé, como se isso fosse algo possível. Porque a nossa alma é espírito, porque nós somos espírito, porque nós vivemos pelo Espírito de Deus, porque nós nos movemos pela graça de Cristo, porque nós existimos em Cristo, e isto é superior a essas coisas todas que nós estamos vendo. A Bíblia vai dizer que a vida humana chega a 80, a 70, em havendo vigor, a 80. Esses dias fizemos aqui um culto do reverendo José Barros aos 90, e ele está firme. Não é? Mas 100 anos é o máximo que uma pessoa pode viver. Alguns chegam a mais de 100. Por quê, meus irmãos? Porque nós não somos deste mundo. Nós passamos. Nós passamos. Deus gera vida em nós, para que essa vida que nós temos em Cristo seja vigorosa, seja gloriosa, seja alegre, leve, porque nós vamos desfrutar da eternidade com Ele. Não pode ter crente com cara de maracujá de gaveta, né? Vamos combinar. Não cabe. Envelhecer com coração amarrotado, não cabe. Envelhecimento com a mente definhada, apodrecida, não pode. Envelhecimento com a alma desértica, isso não faz parte do convertido. Graça, pura graça de Cristo em nós. Pura graça de Cristo em nós. Cristo, Colossenses 2:3, Paulo vai dizer, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Pensa nessa pessoa gloriosa de Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Os falsos mestres achavam que os seus livros que guardavam e escondiam a sabedoria. Essa era uma heresia gnóstica. Esses livros chamados de apócrifoi eram livros escondidos de todos, exceto daqueles que eram iniciados na leitura. Esse apócrifoi, livros escondidos, continham para o gnóstico os tesouros da sabedoria. Agora veja, a palavra que Paulo usa para dizer que estamos escondidos em Cristo, com Cristo em Deus, é parte do verbo apocritem, de onde procede o adjetivo apócritos. Paulo está fazendo um jogo de palavras, usando palavras que eles usam para falar desse livro escondido, para dizer que Cristo é onde está todo o tesouro de sabedoria e de conhecimento. É como se Paulo dissesse, para vós outros os tesouros da sabedoria estão escondidos em nossos livros secretos, em vossos livros secretos. Para nós outros, porém, Cristo é o tesouro da sabedoria e nós estamos escondidos nele. E estar escondido em Cristo significa que nele temos segurança e nele temos
plena satisfação, nele plena satisfação. A nossa alma é saciada, o nosso coração é apaziguado, o nosso pensamento é ajustado, a nossa esfera da vida não é mais terrena, nascemos do alto, buscamos coisas do alto, estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, nossa pátria está no céu, aspiramos às coisas do céu, nossa mente deve pensar nas coisas do alto e não nas de baixo. Ô meu irmão, ô minha irmã, pense como isso qualifica. Em tempos de crise, em tempos de angústia, em tempos de tristeza, em tempos de prejuízos. Pense como você lança semente na mente, no coração do seu filho, levando ele a pensar não apenas nessa rasteridade existencial, mas no Deus a quem chamamos de Pai, que o chamou, que o escolheu para uma eternidade, e construir esse conceito da bênção eterna de Deus em Cristo na vida do seu filho. Isso faz toda a diferença. Foi isso que Deus fez com Moisés. Foi isso que Deus fez com Moisés quando deu a Joquebede um menino, mas deu a si próprio um líder. E deu a cultura egípcia aquele que haveria de libertar o povo. E eles acolheram, e eles receberam-no, e eles ensinaram-no. Mas Deus tinha planos maiores para aquela criança. Eu fico pensando nessas coisas, como Deus é extraordinariamente sábio. E como Ele conduz as nossas estruturas de vida, nossas questões familiares e pessoais, porque Ele é cheio de sabedoria. Às vezes, nós não entendemos os processos da vida, às vezes nós não entendemos por que certas coisas ocorrem na nossa vida. É como diz o sábio poeta Davi, às vezes a vida fica ruim, às vezes a vida fica difícil, mas ele vai dizer, a tua graça é melhor que a vida. Quando nós estamos em Cristo, nós desfrutamos desta graça. Quando nós estamos vivendo essa expressão de vida, que a nossa vida está escondida com Cristo, nós compreendemos o que esse versículo diz para mim e para você que está em Cristo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A graça de Cristo supera as nossas tragédias pessoais e familiares. E nessa manhã eu estou falando para a gente que sabe o que é sofrer. Para a gente que está experimentando o sofrimento. Para a gente que está acompanhando dores muito próximas de si. E nessa manhã eu quero dizer para você, pense em Deus, pense nas coisas do céu, pense na glória eterna, pense nesse poder glorioso que age na nossa tragédia, na nossa debilidade, na nossa inconsistência. Nossa mente deve pensar nas coisas do alto. Nossa alma se alimenta na palavra que vem do alto. Nosso coração descansa na paz que vem do céu. Nossos afetos são transformados pelas coisas do alto. Isso significa irresponsabilidade com as coisas da terra? Não, absolutamente não. Significa que os nossos motivos e a nossa força vêm do céu, onde a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós não dependemos das coisas da terra, nós dependemos dos movimentos eternais. Nós estamos glorificados com Cristo. Versículo 4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, Cristo agora está assentado à direita de Deus Pai no céu, mas um dia Ele virá em glória para nos levar para o lar. E 1 João 3, 2, olha só 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Oh glória! Oh glória!
Talvez você está vivendo tempos duros, tempos difíceis, talvez agonizando noites terríveis. Meu irmão, é hora de você parar. A crise é uma grande oportunidade. A dor, o sofrimento são grandes oportunidades que nós temos de conhecer Deus de perto, de conhecer a glória, a graça, o poder de Deus. Paulo vai dizer, então eu vou gloriar-me na minha fraqueza, eu vou gloriar-me nos meus escárnios, das minhas vergonhas, das minhas fragilidades, das minhas inconsistências. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Presta atenção nisso, meu irmão. Presta atenção nisso, minha irmã. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, na primeira carta de Corinto, no último capítulo, capítulo 15, penúltimo capítulo, ele vai dizer que quando a corruptibilidade se revestir de incorruptibilidade, então estaremos em glória. A nossa vida não se termina no cemitério, mas na glória eterna. Quando Ele se manifestar, nós que estamos escondidos com Ele, também seremos manifestados em glória. É óbvio que Cristo e nós não somos da mesma essência como Cristo é com o Pai. Porém, a vida de Cristo é a fonte e o modelo da nossa vida. Na mente e nos decretos eternos de Deus, já estamos glorificados. Essa é a glória que ainda não foi revelada totalmente. Ela está por vir. Bruce vai dizer que a santificação, presta atenção no que Bruce diz, a santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui e agora. A glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo lá e então. Santificação é a glória começada. Glória é santificação completada. É nessa relação do já e do ainda não. Nós somos santificados de glória em glória, de glória em glória. Na graça e no poder do Espírito Santo, estamos mais perto de Cristo, mais em Cristo, até que cheguemos à estatura perfeita, à plena varonilidade, como diz Paulo. O fim do nosso caminho não é o sepulcro coberto de lágrimas, mas o hino triunfal da gloriosa ressurreição. A nossa jornada não termina com o corpo surrado pela doença, enrugado pelos nossos anos, coberto de pó na sepultura, mas recebemos corpo de glória, semelhante ao de Cristo. Nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas passaram. Quando estamos em Cristo. E finalmente, em segundo lugar, os convertidos buscam a Cristo. Veja versículos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Meu irmão, essa é a aspiração que Paulo propõe que nós devemos viver. Isso se dá de duas maneiras. Em primeiro lugar, os convertidos buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias deste mundo. Pense um pouco sobre isso. O verdadeiro convertido busca mais as glórias de Cristo do que as glórias deste mundo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O verbo buscar está no presente. Isso significa uma demanda de atividade contínua e habitual, buscando sempre. Essa palavra tem também o sentido de investigar. O verbo buscar implica uma busca perseverante. Paulo está dizendo para eles, olhem para Cristo. Pensem em Cristo, busquem a Cristo, não busquem essas coisas, não se envolvam com essas coisas. É
Cristo. A real sentido da sua existência em Cristo. Você sabe que Paulo cunhou essa expressão em Cristo, e aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento essa expressão em Cristo, em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, porque esta é a realidade da vida cristã. É essa realidade que nós estamos como conversos. Nossa vida está oculta em Cristo, nós vivemos em Cristo, nós existimos para Cristo, para a glória de Deus em Cristo. É essa a realidade que nós vivemos. Não vivemos a partir de nós, não vivemos a partir dos nossos pensamentos, não é de acordo com a nossa cachola, mas é a partir de Cristo, é a partir da verdade eterna, é a partir daquele que é o caminho, a verdade e a vida, é Cristo. Isso muda radicalmente nossos conceitos de existência, porque as coisas estão no alto, acima dessas vicissitudes humanas. Este buscar é mais do que buscar para encontrar, é uma busca para possuir. Uma pessoa convertida busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca prioritariamente as coisas do céu. Aspira mais pelo reino dos céus do que por riquezas da terra. Eu quero concluir, porque o meu tempo já foi e eu não quero tomar muito seu tempo. Os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. O verbo pensar significa muito mais do que o exercício mental e tem pouco a ver com o estado emocional da pessoa. É razão. Sua ênfase é mais aquela da motivação, na medida em que o motivo determina uma linha de ação e a conduta do indivíduo. As coisas do alto devem inspirar e controlar a vida dos cristãos. Pensa um pouco sobre isso. Há pessoas que vivem para trabalhar. Há pessoas que ocupam o seu pensamento o dia inteiro com sexo. Ocupa seu pensamento o dia inteiro com dinheiro. Ocupa seu pensamento o dia inteiro com férias, com lazer, com entretenimento. Todas essas coisas são importantes, necessárias, fazem parte da vida. Mas a nossa mente não pode ficar cativa. A nossa mente não pode estar aqui arraigada, encrustada, enraizada nas coisas que perecem, que desvanecem, que hoje estão, mas amanhã não estão mais. Porque nós estamos com a nossa vida oculta em Cristo. Pensar, meu irmão, essa compreensão, esta capacidade de nós termos uma consciência direta, diária, de que nós estamos em Cristo. Cristo está conosco todos os dias, todas as horas, no trânsito, quando estamos fazendo atividade física, quando estamos no almoço, quando estamos trabalhando, em todas as circunstâncias nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, estamos diante dEle, estamos na presença dEle em toda e qualquer circunstância. Isto deve dar a nós um real sentido da nossa vida, uma perspectiva eterna da nossa vida. Não podemos viver como o mundo vive. Não podemos pensar como o mundo vive, porque Cristo ocupa o nosso pensamento. É isso que Paulo está dizendo. As coisas do alto deviam inspirar e controlar a vida cristã. Os nossos pés devem estar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar no céu. Hoje vivemos as inversões de valores. Os cristãos querem um paraíso neste mundo. E a juntar tesouros na terra. É incrível como nós acumulamos coisas. Já parou para pensar? Como nós acumulamos, como somos acumuladores de lixo. Lixo na mente, coisas horrorosas, escorpiões no coração. A casa entulhada de coisas, e nós perdidamente perdidos em tudo isso que nós acumulamos. Para quê? Para quem? Quando morremos, alguém vai desfrutar de tudo isso e vai jogar no lixo. É uma tragédia. É uma tragédia. Crescendo e avançando. Crescendo para as coisas lá do alto. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo, diz Paulo. Nossa conversão implica em
um desejo cada vez mais intenso de estar em Cristo. Uma disposição cada vez maior de morrer para o mundo. E uma busca cada vez mais intensa de viver em novidade de vida, crescendo e avançando. Que Deus te abençoe. Amém.